Here we go. Aqui vamos nós. Sinto 2019 ainda tão presente, parece que foi ontem. Pessoal, a tendência é a polarização política reverberar ainda mais em 2020. É a luta do bem contra o mal e muito dessa luta é espiritual. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Nesse caso, pessoal, vocês podem esperar o seguinte: os isentões vão ficar cada vez mais parecidos com tucanos monocromáticos. E são eles que vão tentar fazer com que você siga por um caminho onde eles querem que você vá, não por onde você quer ir. Deixa eu dar um exemplo. Hoje cedo um amigo me ligou e disse: Regina, tá vendo aí a Jovem Pan? Dá uma olhada lá nos comentaristas. Ok. Eu fui ver. Se você ainda não assistiu, não tem problema não. Daqui a pouco você assiste, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, eu fui lá e assisti 6 videozinhos dos comentaristas da Jovem Pan sobre o primeiro ano de governo Bolsonaro. Eu vou fazer um resumão do que eles disseram e como disseram. Porque o importante mesmo é você entender por que o modo como eles dizem as coisas é mais importante efetivamente do que aquilo que eles dizem. Tá confuso? Mas não é não, eu vou explicar. Eu vou tentar ser curta como o meu cabelinho novo, tá bom? Felipe Moura Brasil, Josias de Souza, Thaís Oyama, Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino e Augusto Nunes. Os 6 mordem e assopram. 5 deles reconhecem que o país avançou na questão econômica, diferente dos 14 anos da desordem deixada pelo PT. Como disse o próprio Felipe, ele inclusive reconheceu que até na questão moral houve avanços. 5 deles dão mérito ao presidente Bolsonaro pela escolha dos ministros. Destacam Paulo Guedes na economia, o Sérgio Moro na justiça e segurança pública e Tarcísio Gomes de Freitas na infraestrutura. Quanto aos outros ministros, opinião quase unânime. Pouco mostraram. Morde e assopra. Thaís Oyama disse que foi positivo o presidente, que começou achando que era um capitão entre generais, passar a ter postura de chefe das Forças Armadas, especialmente depois da saída dos generais Santos Cruz e Santa Rosa. Segundo ela, os militares perderam terreno para a turma da internet, que, liderada pelo Felipe G. Martins, passou a ser mais ouvida pelo presidente. Foi essa turma que fez crescer a base de seguidores do presidente nas redes sociais, um crescimento de 40%. Ela diz que as redes sociais se tornaram uma bússola que vai ser cada vez mais usada pelo presidente Bolsonaro. Morde e assopra. O Felipe Moura Brasil, claro, não podia deixar de repetir que os manipuladores dos robôs bolsonaristas trabalham nos gabinetes e usam dinheiro público para atacar quem critica o governo. Tudo sob a liderança de Felipe G. Martins. Coitado desse cara. Rodrigo Constantino, pasmem, diz que Damares Alves tem méritos, principalmente nas questões conservadoras, revertendo, segundo ele, o estrago cultural deixado pela esquerda, pelo progressismo. O Josias de Souza nunca tem nada de bom para falar sobre o presidente Bolsonaro. Se concentrou em dizer que ele deve trabalhar mais se quiser sair dos 30% de aprovação, com que terminou em 2009. Para ele, o presidente só está concentrado numa coisa, só tem um foco, reeleição. E que ele também só quer manter cativos os mesmos, né? E que só está interessado ali na política personalista. Todos têm a mesma fixação da mídia mainstream, todos batem forte nos filhos do presidente Bolsonaro. A lenga-lenga de sempre, eles atrapalham o pai. Outro alvo é o assessor especial para assuntos internacionais, Felipe G. Martins. Criticam a influência dele sobre o presidente, o alinhamento com os Estados Unidos e Israel e, claro, o controle das redes sociais, que antes era responsabilidade do Carlos Bolsonaro. Enfim, outro alvo favorito desses especialistas é o Olavo de Carvalho. Para eles, a pior das piores das mais influências do Bolsonaro e do bolsonarismo. Todos são unânimes em dizer que sem essa turma o governo podia avançar muito mais. Tudo dito de uma forma bem suave, bem coerente, que você nem percebe a tática morde, assopra e indutiva. Eles dizem: olha, a gente quer ajudar, queremos o sucesso do governo. Será mesmo? Há poucos dias eu fiz um vídeo em que eu falava do discurso do Augusto Nunes. Digo e repito aqui, ele é um vaselina, sempre escorrega para o lado que lhe for mais conveniente. Também já fiz um vídeo falando do Felipe Moura Brasil. Naquele caso da matéria que não existia sobre as redes de internet bolsonarista, o gabinete do ódio. Há algum tempo, muita gente vem me perguntando por que o Felipe mudou tanto. Gente que acreditava que ele era Bolsonaro até a raiz dos cabelos, que para mim são crespos, e ele raspa para não mostrar. Felipe é um liberal muito bem preparado e que privilegia os interesses financeiros pessoais.
Felipe ascendeu na carreira, pessoal, graças aos conceitos do Olavo de Carvalho. Felipe teve o feeling de reunir os textos do Olavo no best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E eu digo, enquanto você não parar para ler esse livro, vai continuar sendo um idiota. São textos básicos, conceitos conservadores. Mas Felipe é um liberal e sempre vai optar por um comportamento isentão, para dizer que não está comprometido com nenhum lado e que é só um bom jornalista, isento. E quando você menos perceber, ele vai dizer que bom para o Brasil é o Amoedo, ou o Dória, ou quem sabe até o Luciano Huck. O tal Josias de Souza é um tucano progressista, aquele que disfarça, mas no fundo tem horror à tradição cristã. Para ele, esse negócio de misturar Deus com o governo é um sacrilégio, um absurdo total. Tanto que ele não cansa de bater na Damares. Lembra como as opiniões dele e da Vera Magalhães sempre se complementavam? A Thaís Oyama tem um senhor currículo, trabalhou na Folha, no Estadão e na Veja, onde foi de repórter até redatora-chefe. Carrega o viés de esquerda, mas parece de centro. Como quem tem amigo não morre pagão, olha ela agora ali na turma da Jovem Pan. O Zé Maria, é outro que morde a sopra. E como trabalha direto com o chefe, vai ser difícil, claro, discordar do Felipe Moura Brasil. Por fim, Rodrigo Constantino. Ele é um liberalzão raiz, fundador do Partido Novo, junto com o Amoedo e também do Instituto Liberal, que critica muito a ala ideológica do governo Bolsonaro. Também é grande incentivador do MBL. Constantino é autor de vários livros. Eu já li Esquerda Caviar. Constantino odeia Olavo de Carvalho. Acho que é uma certa inveja da inteligência, argúcia e da produção intelectual do professor. Enfim, todos nós temos lado, e eu defendo que jornalistas deviam dizer claramente qual é o deles, já que, por mais que se tente, a imprensa jamais vai ser imparcial. Mas na questão do governo Bolsonaro, sim, eles querem se mostrar isentões, pessoal. No fundo, eles querem outro cara na presidência. É alguém que jogue o jogo do sistema e vão trabalhar bem dissimuladamente para fazer você colocar esse outro sujeito lá em 2022. Por isso é que quando você ouvir, ler e assistir esses caras que fingem isenção, fique atento e perceba nas entrelinhas o que eles realmente querem de você, que é subverter os seus princípios religiosos, familiares e políticos. Entendeu? Para terminar, eu quero comentar só duas coisinhas que podem passar rápido por você e você não prestar muita atenção. A primeira é a identificação do sujeito que liderou o ataque com coquetéis Molotov à produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Por causa daquele vídeo nefasto sobre Cristo, né? Esse cara se chama Eduardo Fauzi e agora ele diz que é integralista, nacionalista, de direita, que defende princípios cristãos. Esse sujeito, pessoal, tá ligado aos Black Blocs que tocaram fogo no Brasil em 2013, lembra? Fiquem ligados e não se deixem levar pela narrativa da mídia de que ele é um extremista da direita. Esse cara, inclusive, tem ligações com a Rússia. Fica ligado. Outra coisinha foi a nota que o Ricardo Noblat deu hoje. Ele diz que o apresentador Luciano Huck estaria cada vez mais decidido a ser o candidato do meio em 2022. E com a ajuda do FHC, do Fernando Henrique, ele anda conversando com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do Partido Comunista Brasileiro. Sim, o mesmo que vai mudar de nome para Movimento 65. Por quê? Porque o brasileiro morre de medo da palavra comunista. Deixa aqui a sua gargalhada. Beijo grande e a gente volta com a live na segunda-feira, dia 6. Tchau.